Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. É um prazer imenso ter você por aqui. Hoje a gente vai trazer, na verdade, um vídeo para te dar uma sugestão de um livro que eu achei extremamente interessante, né? A gente está falando do Quebranto, tá? Quebranto do André Balaio. E eu vou te explicar esse livro. Olha só, tem muita coisa interessante nesse livro aqui. Esse livro está diretamente ligado a nossas histórias de assombrações, né? Nossas histórias tenebrosas, nossas histórias misteriosas, que acabam fazendo parte do imaginário popular. E não só da população de Recife, mas também da população de Pernambuco, né? E no ano passado, mais especificamente em outubro do ano passado, eu fiz uma cirurgia para extração de vesícula. E neste mesmo momento, quando eu estava me recuperando em casa, o André Balaio, que também faz parte, por exemplo, do projeto, né, do Recife Assombrado. Hoje ele está morando lá, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, mas ele tem várias publicações, inclusive André Balaio tem várias publicações também, junto com Roberto Beltrão, do Recife Assombrado e tal. No próprio filme Recife Assombrado, né, eles fazem uma participação, tanto o André Balaio quanto o Roberto Beltrão, eles fazem uma participação dando a entrevista lá, né, o projeto deles é O Recife Assombrado. E aí o que é que acontece, né? Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque esse livro aqui, Quebranto, eu fiz uma entrevista com o André Balaio aqui no canal, eu não vou lembrar exatamente o ano. Talvez tenha sido no ano passado, inclusive em 2022, né? Vou deixar o link aqui abaixo, caso você queira ver a entrevista completa. E o que acontece? Ele falou que ele estava lançando, nesse período, ele falou que ele estava lançando Quebranto, né? Inclusive, ele chega a falar nessa entrevista sobre uma história de um lobisomem em a Aldeia dos Camarais, é uma região aqui na região metropolitana de Recife, fica lá em Camaragibe. É uma região onde tem várias histórias de assombrações, várias lendas, né? Tem histórias de mulher de branco, por exemplo, tem histórias de lobisomens, a gente já contou algumas delas aqui no canal também. Nessa entrevista, o André Balaio chega a falar, né, sobre esse livro e ele dá esse indicativo, né, de que teria uma história, né, de um lobisomem. Em outubro do ano passado, em 2022, eu faço essa cirurgia, né, de extração da vesícula. Quando eu estou me recuperando, o André ele faz uma visita aqui em Recife, uma visita de passada rápida, né? E aí, até quem está acompanhando a gente no Instagram viu que eu cheguei a postar, né? Quando eu estava recebendo esse livro, eu recebi o André Balaio aqui, ele me trouxe esse livro e aí eu comecei a ler, né? Mas eu lembro que na época eu estava um pouco incomodado porque a cirurgia de vesícula ela não chegou a doer. Eu não senti dor em nenhum momento. Mas inclusive, tem até vídeo aqui no canal, lá no IMIP, né? Que eu fiz umas filmagens lá, porque eu fiz a cirurgia de manhã e quando estava de dia, por exemplo, de tarde, por exemplo, eu já estava andando e fazendo algumas filmagens de noite, já estava conversando com enfermeiros para procurar histórias de assombrações e tal. Então foi uma cirurgia muito tranquila. Mas uma coisa que me causou foi um certo desconforto quando eu estava comendo, né? Então eu me alimentava e aí eu ficava como se a comida não tivesse fazendo digestão. Não chegava a ser uma dor, mas eu percebi que eu não conseguia me deitar e tal, eu tinha que ficar um tempo sentado. E aí, como eu gosto muito de ler, né, deitado, né, eu acabei lendo mais ou menos uns 3 ou 4 contos desse livro aqui, Quebranto, e acabei sendo dispersado, né, justamente por causa quando eu voltei para as atividades da faculdade. Ontem, meu celular estava descarregado, eu não estava conseguindo encontrar o carregador do meu celular, porque estava no carro, estava com preguiça de descer para carregar o celular, e aí eu falei, vou ler aquele livro, né, Quebranto. Mas é um livro tão gostoso de ler, que eu terminei ele ontem mesmo. Eu comecei no mesmo dia, comecei de manhã, terminei ele por volta de mais ou menos umas 4 horas da tarde, assim, eu não conseguia parar, porque realmente são várias histórias muito interessantes, tá? A gente queria até comentar sobre alguma delas aqui. Esse livro daqui é top, eu vou deixar o Instagram do André Balaio aqui, caso você queira fazer a solicitação. É pela editora Patuá, mas eu acho que ele talvez ainda tenha alguns exemplares, né? E o que acontece? Esse livro eu achei super interessante, não só a forma como o André Balaio escreve, mas eu já tinha lido vários livros do Beltrão, né? Mas eu nunca tinha lido um livro exclusivamente do André Balaio, esse foi o primeiro.
E eu já tinha lido, né, quadrinhos deles, né, do pessoal do Recife Assombrado, já tinha lido adaptações, né, do André Balaio, por parte do Recife Assombrado também, mas eu nunca tinha lido um livro dele, um livro de contos dele, né. E aí eu achei super interessante porque todos os livros, né, primeira coisa, esse quebranto ele explicou na entrevista, né, que eu não sabia também. Quebranto é como se a pessoa tivesse com uma espécie de mal olhado. Algumas pessoas vão dizer que é mal olhado, né? A pessoa está indisposta, a pessoa, sabe aquele negócio de você está indisposto, você está, sei lá, meio cabisbaixo, e as pessoas dizem, olha, você está com quebranto, né? Em algumas situações a pessoa diz, ó, você está com mal olhado, né? Dependendo de como a pessoa entender isso, ela vai dizer, olha, você está com algum trabalho, por exemplo, que fizeram em você. Então, quebranto seria nesse sentido, sabe? Você está com quebranto, né? E aí você teria que ir para uma rezadeira e tal, para poder a rezadeira tirar esse quebranto de você, tá? Essa seria basicamente a ideia. Nós temos várias religiões que tem esse tipo de interpretação, talvez não com essa nomenclatura, né? Mas tem esse tipo de interpretação também. E aí, esse livro daqui, primeiro o conto, né, esse conto Quebranto, ele é um conto tão interessante que se passa nas proximidades lá de Garanhuns, né, em que a jornalista de uma revista chamada Homem Rural, lá de São Paulo, vai fazer uma reportagem com um rapaz que era dono de umas terras lá nas proximidades de Garanhuns e tal, e ela acaba fazendo uma descoberta completamente fascinante e a grande maioria dos contos, né, que tem aqui nesse livro são contos que eles deixam, na verdade, uma porta em aberto para a sua própria interpretação. Muitas vezes o conto você fica tipo assim, caramba, mas será que foi isso mesmo que eu entendi, né? E aí, em alguns momentos, eu tive que voltar para poder ver e perceber, por exemplo, que o André Balaio deixou aquilo de propósito para eu identificar, por exemplo, será que ele teve uma experiência de uma esquizofrenia, por exemplo? Será que a gente está falando de uma alucinação? Ou será que realmente isso aconteceu? Esse cara enlouqueceu ou esse cara está vendo uma assombração, né? Então, essa resposta, na verdade, você não tem. E o André Balaio faz questão de deixar você com um ponto de interrogação. E aí eu lembro que na época eu cheguei a comentar com ele e falei, olha, esse conto aqui, eu não sei se é o conto Noite Cega, né? Eu acho que talvez seja exatamente esse conto aqui, Noite Cega. Eu fiquei com a sensação de que, caramba, será que esse cara enlouqueceu ou ele realmente está vendo aquilo, né? E lembro de ter comentado com o próprio André Balaio e ele disse, não, a ideia foi justamente essa, de deixar isso em aberto para que o próprio leitor ele fique com essa certa confusão e tal. Então, isso é que é interessante, né? Todos esses, por exemplo, o lado de lá, né? Que é uma história também que, se eu não me engano, ela se passa aqui no interior de Pernambuco, né? É uma história, na verdade, caramba, uma história entre vizinhos, né? Eu não posso dar muitos detalhes, mas que depois a própria personagem principal, ela fica tendo umas visões e aí você fica naquele negócio de que, tipo, caramba, será que isso tem a ver com culpa, sentimento de culpa? Será que é uma alucinação? Né? Será que realmente ela está vendo aquilo? Isso é sobrenatural ou alguém descobriu esse negócio e está colocando ali de propósito para deixar ela cismada? Então, essa resposta você não vai ter nesse livro, né? E isso é que é o mais interessante, assim, essa experiência, né, de você parar o conto e você ficar com uma certa mini ressaca literária, sabe? Você para o conto e você fica refletindo sobre ele. Caramba, o que será que acontece? Será que é isso mesmo e tal? Né? E, enfim, você acaba encaixando seus próprios elementos a partir de sua própria experiência, do seu próprio desejo e tal. Então, isso é uma coisa super interessante desse livro aqui também, tá? E uma coisa que eu queria falar são contos, né? Por exemplo, tem um conto aqui, eu acabei perdendo. Pronto, o conto Olhos Azuis se passa em aldeia, é um conto que fala sobre a questão do lobisomem lá em aldeia, né? O conto Quebranto também, super interessante, que é isso que eu falei que se passa, que dá o título ao livro, né? Ele passa em torno ali por exemplo, de Garanhuns, né? Eu lembro de ter ficado chocado demais também com o plot twist do conto Eu Sou o Filho do Homem, né? Esse conto também super interessante. Terra Úmida também é um conto bem aterrador.
onde dialoga com a esquizofrenia e você não sabe se o cara realmente está... Né? Quem é esse personagem que aparece aqui agora? Isso é alucinação do cara? Esse cara existe, né? Será que ele falou isso e eu passei desapercebido antes? E aí você tem que voltar. É um livro super interessante aqui. Lembrando que a gente está falando de um livro, né? Que ganhou, por exemplo, aqui, ó. Esse livro foi finalista do Prêmio CEP, Nacional de Literatura, em 2017, né? E tem um conto aqui chamado O Lado de Lá, que é o primeiro conto também, que foi vencedor do prêmio Off Flip, né, em 2016. Então, realmente, assim, é um conto bem interessante. Detalhe, tem um conto aqui, eu não vou lembrar, eu acho que é o conto Bolada, que ele fala sobre a loira do banheiro, tá? Uma perspectiva bem interessante, assim, da loira do banheiro, que eu não imaginava que seria um conto sobre a loira do banheiro, né? Diversas histórias aqui se passam, tem como cenário o interior de Pernambuco, ou essa ligação entre Recife e a própria cidade do interior, algumas cidades do interior e tal. Então é uma pedida maravilhosa aqui para você que gosta do nosso canal. Esse livro tem tudo a ver com o nosso canal. Eu vou deixar o Instagram do André Balaio aqui abaixo, e aí você entra em contato com ele, você pergunta se tem algum exemplar desse, né? E se não tiver, ele vai te passar algum link que você possa adquirir e o livro chega aí na tua casa. Lembrando que se você comprar com o André Balaio, você tem a possibilidade de receber ele autografado, como foi o nosso caso aqui, tá? Ele está autografado com o meu nome, outubro de 2022, que foi no período que eu recebi este exemplar. Então espero que você tenha gostado e se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo e bons pesadelos para você também.